O Massacre da Serra Elétrica é um filme de terror independente de baixo orçamento, feito em 1973 e distribuído em 1974, que conta a história de Thomas Leavitt, nascido em um parto complicado no chão de um abatedouro no Texas. Ele é salvo por uma mulher e passa a ser criado também pelo xerife. Thomas tem uma vida violenta, repleta de abusos físicos e emocionais, o que faz se tornar o assassino Leatherface ao crescer. O filme original atingiu inacreditável sucesso ao chocar o público em 1974 com seu realismo cruel. Sua história aterrorizante é considerada por muitos como um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, tornando-se marca registrada do gênero, o que influenciou incontáveis outros filmes. Mas você sabia que esse filme é baseado em uma história real? Então veja agora a verdadeira história do filme O Massacre da Serra Elétrica. Edward Genn era filho de Augusta e George. Seus pais eram nativos de Wisconsin e haviam se casado em 7 de julho de 1900. Seu casamento deu como fruto Edward e seu irmão mais velho Henry. George, pai dos garotos, era um alcoólatra violento e Ed e seu irmão o rejeitaram por isso. Apesar de sua esposa Augusta também rejeitar e sentir profundo desprezo por seu marido, o casamento persistiu. O divórcio não era uma opção devido às crenças religiosas da família. Augusta sustentava a família trabalhando em sua mercearia. Eventualmente, comprou uma fazenda na periferia de uma outra cidade pequena, Plainfield, que se tornou a morada deles. Ed Genn só deixava sua casa para ir à escola, pois sua mãe bloqueou qualquer tentativa que ele fez para ter novos amigos. Além da escola, ele passou a maior parte de seu tempo fazendo tarefas na fazenda. Augusta, que era uma religiosa fanática, ensinava seus filhos sobre a imoralidade e coisas erradas do mundo, o mal da bebida e do pecado com prostitutas. De acordo com Augusta, a única forma aceitável de sexo era para a reprodução biológica. Ela reservava seu tempo para ler com os filhos a Bíblia, geralmente selecionando versos do Antigo Testamento que tratavam com morte e vingança divina os que praticam tais coisas. Com comportamento efeminado, o jovem Ed Genn tornou-se alvo de intimidações. Colegas e professores diziam que Ed tinha ataques de risos, rindo aparentemente como se estivesse achando graça de uma piada contada a si mesmo. Apesar do seu péssimo desenvolvimento social, ele se saiu bem na escola, particularmente na área de economia. Mais tarde, seus ex-professores diziam que ele era um sujeito um pouco estranho e conhecido por capturar animais da beira da estrada que haviam sido executados e levá-los para casa com ele. Não se sabe até hoje o que ele fazia com esses animais, mas isso ocorreu em diversas ocasiões. Seu pai, George, morreu em 1940 e seu irmão Henry começou a rejeitar a visão distorcida de Augusta do mundo. Em certa ocasião, Henry respondeu à sua mãe e Ed ouviu. Ed costumava dizer ao seu irmão que ele seria condenado ao inferno se não se arrependesse e orasse. Em março de 1944, os irmãos se encontraram no meio de um incêndio na propriedade que possuíam. Quando Ed falou com a polícia, disse que não sabia onde seu irmão estava. Porém, mais tarde, ele levou os policiais até o local que estava o cadáver do irmão. Apesar de não haver provas contra Ed, Henry sofreu trauma na cabeça. O médico legista do condado disse que ele morreu de asfixia enquanto lutava contra o fogo. Mais tarde, quando foi preso, Ed Genn confessou que matou o irmão e se justificava dizendo que fez porque se Henry vivesse, estaria indo para o inferno, pois estaria em um caminho errado. Ed Genn passou a viver sozinho com a mãe. Menos de 2 anos depois, em 29 de dezembro de 1945, Augusta morreu depois de uma série de acidentes vasculares cerebrais, deixando seu filho aflito e sozinho na fazenda isolada. Depois de sua morte, Ed se tornou ainda mais estranho. Acredita-se que após a morte da mãe é que ele começou a roubar cadáveres do cemitério local.
A polícia suspeitava que Edward Gann estava envolvido no desaparecimento de uma balconista em 16 de novembro de 1957. Ao entrar em um galpão em sua propriedade, eles fizeram sua primeira descoberta horrível da noite: o cadáver da mulher. Tinha sido decapitada, seu corpo sem cabeça pendurado para baixo por meio de cordas em seus pulsos e tornozelos, como um animal em um frigorífico. O tronco do corpo estava vazio, a divisão da caixa torácica e do corpo virada para fora como de um cervo, aparentando ser uma roupa ou algo que fosse possível vestir. Além disso, a polícia encontrou na casa de Ed Gein crânios humanos pendurados, pele humana formada em um abajur e usada para estofar assentos de cadeiras, tampas de crânios humanos aparentemente em uso como tigelas de sopa, além de um coração humano. Porém, existem controvérsias entre as próprias autoridades sobre isso, pois os relatórios dos investigadores afirmam que o coração estava em uma panela no fogão, mas alguns fotógrafos da cena do crime alegaram que estava em um saco de papel. A pele do rosto de Mary Hogan, proprietária da taberna local, também foi encontrado em um saco de papel na cena do crime, além de puxadores de janela revestido por lábios humanos, um colete marmária criado a partir da pele de uma mulher, um cinto feito de várias partes humanas, meias feitas de carne humana, entre outros objetos terríveis que sugeriam a realização de um verdadeiro massacre. Na vizinhança, haviam relatos de crianças que foram até a casa de Gann e que diziam existir esses objetos esquisitos, que o assassino descrevia como relíquias dos mares do sul, que supostamente foi enviado por um primo que tinha servido na Segunda Guerra Mundial. Após investigação, descobriu-se que eram peles faciais humanas cuidadosamente descascadas de cadáveres e usadas por Gann, talvez como máscaras. Gann admitiu sobre interrogatório que ele escavava túmulos de mulheres de meia idade recém-enterradas que pareciam com sua mãe. Ed negou ter relações sexuais com os corpos exumados por ele, explicando: eles cheiravam muito mal. Durante o interrogatório, Gann também admitiu que matou com tiro Hogan, que estava desaparecida desde 1954. Logo após a morte de sua mãe, Gann decidiu que queria mudar de sexo, embora isso seja uma questão de debate se ele era ou não transexual, já que Ed nunca disse ser, mas uma coisa é certa: ele se vestia como mulher para que pudesse fingir ser sua mãe. Em 1995, perto do local da antiga casa dos Gann, foram encontrados ossos de até 11 esqueletos humanos, todos de mulheres com exceção de um. A polícia local disse que, embora eles não tivessem 100% de certeza, é provável que todos esses 11 restos mortais foram obras de Edward Gann, pois são restos mortais da época em que ele vinha cometendo assassinatos na área. O resto mortal de sexo masculino era de um carteiro que desapareceu no ano anterior. Ed Gann foi preso, mas foi dado como mentalmente incapaz e mandado para o Central State Hospital, que mais tarde se tornou uma prisão. Em 1968, médicos declararam que ele estava são o suficiente para ir ao tribunal. O julgamento começou no dia 14 de novembro e durou uma semana. Ele foi considerado inocente devido à insanidade. Ed passou o resto dos seus dias no hospital psiquiátrico. Enquanto esteve detido, a sua casa foi incendiada e o carro que ele usava para transportar as vítimas foi vendido em 1958. Ed morreu em 26 de julho de 1984, vítima de falha cardíaca e respiratória devido a um câncer. Sua lápide tem sido vandalizada ao longo dos anos. Algumas pessoas retiravam pedaços da lápide para recordação, até que ela foi completamente roubada no ano de 2000, porém recuperada em junho de 2001 e dada a um museu em Wisconsin. Muitas pessoas ao longo dos anos desde sua morte afirmaram tê-lo visto andando pela rua, caminhando na direção de sua antiga casa. Ele é visto frequentemente pelas estradas em torno de sua casa antiga. Vários casais jovens alegaram terem sido abordados por um homem que se encaixa perfeitamente na descrição de Gann. Muitos afirmam que ele foi bater nas janelas de seus carros e muitas dessas pessoas nem fazem ideia dessa história. A polícia local se recusou a divulgar o retrato falado do homem, porque ele se assemelha muito a Edward Gann.
Se você gostou desse vídeo e quer mais histórias reais sobre os filmes famosos, clique em gostei e favorite aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos e curta a nossa página no Facebook. Inscreva-se no canal se você é novo por aqui. Até a próxima. Obrigado.